A ansiedade tem sido chamada de o mal do século. Mas muito antes de esse termo existir, a Bíblia já falava sobre o coração inquieto, a mente perturbada e o peso invisível que rouba o sono e a paz. Neste vídeo, você vai descobrir o que as Escrituras realmente dizem sobre a ansiedade, não de forma superficial, mas com profundidade, contexto e aplicação prática. Vamos caminhar pelas palavras de Jesus, que disse para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Entender a instrução de Paulo sobre lançar nossas preocupações diante de Deus em oração e refletir sobre como a confiança verdadeira transforma o medo em estabilidade interior. Se você sente o coração acelerado, a mente sobrecarregada e a alma cansada, este conteúdo não é apenas informação, é direção. Aqui você não encontrará promessas vazias, mas fundamentos sólidos. Não encontrará frases motivacionais rasas, mas verdades que atravessaram séculos e continuam sustentando vidas. Este vídeo é para quem quer entender, à luz da Bíblia, como enfrentar a ansiedade com fé madura, responsabilidade emocional e dependência real de Deus. Talvez a sua ansiedade não seja o fim da sua fé, mas o ponto de partida para um relacionamento mais profundo com aquele que sustenta todas as coisas. Está cansada de ser forte. Existe um tipo de cansaço que não aparece no exame médico, mas domina a mente quando você deita a cabeça no travesseiro. É o desgaste de quem sempre precisa estar equilibrado, disponível, resolvendo problemas, sustentando expectativas. Você continua funcionando, mas por dentro algo está pedindo pausa. O mais difícil não é a ansiedade em si, é a obrigação silenciosa de parecer firme o tempo todo. Como se fé significasse nunca vacilar. Como se maturidade espiritual fosse sinônimo de resistência infinita. Esse esgotamento não começa de um dia para o outro. Ele cresce quando você acredita que precisa sustentar tudo sozinho. Família, decisões, futuro, imagem, responsabilidades espirituais. Aos poucos, a oração deixa de ser encontro e vira tarefa. A presença de Deus deixa de ser refúgio e vira mais uma cobrança interna. E então, a ansiedade aparece não como fraqueza, mas como sinal de sobrecarga. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, Jesus não chama os que estão no auge da energia. Ele chama os cansados e sobrecarregados. Isso revela algo profundo. Deus não se aproxima de você por causa da sua força. Ele se aproxima por causa da sua necessidade. O problema é que muitos foram ensinados a esconder essa necessidade. Talvez sua ansiedade não seja apenas medo do futuro. Talvez seja o resultado de uma alma que tentou ser inabalável por tempo demais. E se você não entender isso, vai continuar lutando contra sintomas sem tocar na raiz. Existe uma mentira sutil que sustenta esse ciclo. Uma crença silenciosa que faz você pensar que Deus só se encontra com os espiritualmente energizados. E essa ideia pode estar distorcendo completamente sua percepção de graça. Quando Deus não exige performance, existe uma crença que quase ninguém admite, mas muitos vivem como se fosse verdade. Para acessar Deus, é preciso estar espiritualmente forte, como se vitalidade emocional fosse requisito para ser ouvido. Como se momentos de desânimo fossem sinal de distanciamento divino. Essa mentalidade cria uma barreira invisível entre você e o próprio Deus que diz amar você. A Escritura mostra outra realidade. No Salmo capítulo 34, versículo 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não dos impecáveis, não dos sempre confiantes, dos quebrantados. Isso desmonta a ideia de que cansaço espiritual é impedimento para a comunhão. Pelo contrário, pode ser o ponto exato onde o encontro acontece. Quando você acredita que precisa estar bem para se aproximar, começa a se afastar justamente nos momentos em que mais precisa de proximidade. A ansiedade aumenta porque você sente que está sozinho, mas essa solidão muitas vezes nasce de uma expectativa equivocada sobre como Deus opera. Deus não se move em direção à sua performance. Ele se move em direção à sua verdade. E aqui surge algo ainda mais profundo.
Se ele não exige energia constante, então por que você insiste em viver como se seus limites fossem falhas? A teologia dos limites humanos. Existe uma verdade bíblica que confronta diretamente a ansiedade moderna. Limite não é defeito, é design. O problema é que fomos treinados a enxergar limitação como falha moral. Se você cansa, acha que perdeu fé. Se precisa parar, acredita que decepcionou alguém. Essa lógica não vem das Escrituras. Vem da cultura do desempenho travestida de espiritualidade. A Bíblia revela um Deus que trabalha dentro de limites humanos. Jesus sentiu fome, cansaço, tristeza profunda. Ele não correu para provar invulnerabilidade. Ele descansou. Ele se retirou. Ele chorou. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesus convida os discípulos a se afastarem para descansar um pouco. Não porque eram fracos, mas porque eram humanos. Ignorar isso é rejeitar a própria forma como Deus decidiu agir no mundo. Quando você tenta ultrapassar seus limites continuamente, sua mente entra em modo de sobrevivência. A ansiedade surge como alerta, não para te punir, mas para te proteger. O erro não é sentir o limite. O erro é tratá-lo como inimigo. Deus não te chama para viver além do que você suporta. Ele te chama para viver dependente. Se você entende isso, algo muda. Você para de lutar contra a sua humanidade e começa a cooperar com a graça. Mas ainda existe uma confusão perigosa que precisa ser desfeita. Muitas pessoas interpretam o distanciamento espiritual como abandono, quando na verdade pode ser apenas exaustão emocional não reconhecida. Quando o silêncio parece distância, há momentos em que você ora e sente que as palavras não atravessam o teto. Lê a Bíblia e nada parece tocar. Canta e não sente. E então a conclusão automática surge: Deus se afastou. Mas e se o que você chama de distância divina for na verdade dormência emocional causada por sobrecarga? A mente exausta não percebe com clareza. O coração sobrecarregado perde sensibilidade. Isso não é rebeldia espiritual, é desgaste. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 ao 8, Elias pede a própria morte depois de uma grande vitória espiritual. Ele não precisava de sermão, precisava de descanso e alimento. Deus não o confronta primeiro, Deus o sustenta primeiro, só depois fala. Isso muda completamente a interpretação do silêncio. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é cuidado acontecendo de forma invisível. Quando você está emocionalmente saturado, sua percepção espiritual fica nublada. Não porque Deus saiu, mas porque sua alma está tentando sobreviver. A ansiedade cresce quando você interpreta o silêncio como rejeição. E essa interpretação cria mais tensão do que a situação original. Mas existe algo ainda mais profundo. Talvez o problema não seja apenas o silêncio externo, mas o ruído interno que você carrega constantemente. O ruído interior, que impede o encontro. Você não vive apenas pressionado por fora, vive acelerado por dentro. Pensamentos que não param, comparações silenciosas, cobranças internas, medo de não ser suficiente. Esse barulho constante cria uma sensação de distância espiritual que não nasce da ausência de Deus, mas da impossibilidade de perceber sua presença em meio ao caos mental. Vivemos em estado de alerta contínuo. Informação excessiva, expectativas irreais, urgência permanente. A ansiedade não é apenas preocupação com o futuro, é incapacidade de descansar no presente. E quando a mente está ocupada tentando prever tudo, controlar tudo e resolver tudo, ela não tem espaço para confiar. O Salmo capítulo 46, versículo 10, diz para aquietar-se e reconhecer que Ele é Deus. Aquietar-se não é passividade, é decisão consciente de interromper o ciclo de controle. É admitir que nem tudo está sob sua responsabilidade. É permitir que Deus ocupe o lugar que você tentou assumir. Existe um ego escondido na autossuficiência. Não um ego arrogante, mas um ego assustado que acredita que se não fizer tudo, tudo desmorona. Essa mentalidade alimenta a ansiedade, porque sustentar o mundo sozinho é uma tarefa impossível.
Mas quando você aceita que não foi chamado para controlar tudo, algo começa a mudar. A ansiedade perde força quando a responsabilidade é redistribuída. E isso nos leva a um ponto crucial. O cansaço pode ser mais do que um limite. Pode ser o início de uma rendição necessária. O esgotamento. Como porta de rendição. Você passou tanto tempo tentando manter tudo de pé que agora está exausto. E talvez esteja interpretando isso como fracasso. Mas existe uma perspectiva que quase ninguém considera. O esgotamento pode ser o momento em que o controle finalmente se quebra. E quando o controle se quebra, a confiança pode nascer de verdade. Enquanto você ainda acredita que consegue sustentar tudo, sua dependência é parcial. Você ora, mas continua tentando resolver sozinho. Você pede direção, mas mantém as rédeas apertadas. A ansiedade cresce nesse espaço dividido entre fé declarada e autossuficiência praticada. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo ouve que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é poesia espiritual. É inversão de lógica. Força divina não se manifesta onde você prova capacidade, mas onde admite limite. A fraqueza não é obstáculo para Deus agir. É ambiente propício. O cansaço pode ser a rachadura por onde a graça entra. Não porque Deus precise que você esteja no limite, mas porque enquanto você se vê como suficiente, não permite que Ele seja suficiente por você. Ansiedade é, muitas vezes, o sintoma de uma luta para manter controle. Rendição é a decisão de soltar. Mas rendição não significa abandonar responsabilidades. Significa mudar a postura interna diante delas. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Talvez o que precise ser transformado não seja apenas sua força, mas sua forma de se relacionar com Deus. Você não sobe até Deus. Ele vem até você. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava subir degraus espirituais para alcançar Deus. Orar melhor, sentir mais, ser mais disciplinado, controlar mais. Mas a essência do Evangelho não é a ascensão humana, é a aproximação divina. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que Deus não esperou você alcançar estabilidade emocional para se aproximar. Ele entrou na fragilidade humana. Ele caminhou em meio ao cansaço, à pressão, à dor. Ele conhece a estrutura da sua mente e entende os limites da sua alma. Ansiedade muitas vezes nasce da sensação de que você precisa chegar até Deus por mérito. Mas a verdade é o oposto. Ele já veio até você. A cruz não é recompensa para fortes, é resgate para cansados. A presença de Deus não depende do seu desempenho emocional. Depende da fidelidade dele. Quando você entende isso, a pressão começa a ceder. Você não precisa provar maturidade para ser amado. Não precisa esconder fraqueza para ser ouvido. Não precisa controlar o amanhã para ser cuidado hoje. A paz que a Bíblia descreve não é ausência de desafios, é segurança em meio a eles. Se sua alma está cansada de ser forte, talvez este seja o momento de parar de subir e permitir que Deus sustente você exatamente onde está. A ansiedade perde domínio quando a graça assume o centro. Oração. Pai, eu reconheço que tenho tentado ser forte o tempo todo. Tenho carregado pesos que não fui chamado para sustentar sozinho. Minha mente não para. Meu coração se acelera. E muitas vezes eu confundo cansaço com fracasso espiritual. Hoje eu não quero fingir estabilidade. Eu quero verdade. Tu conheces meus pensamentos antes mesmo que eu os organize. Sabes onde a ansiedade começa, onde o medo se esconde, onde a pressão se acumula. Eu entrego agora aquilo que tenho tentado controlar. Entrego o futuro que ainda não chegou. Entrego as expectativas que me esmagam. Entrego a necessidade de provar que estou bem. Ensina-me a descansar sem culpa. Ensina-me a confiar sem exigir garantias. Que o teu Espírito organize aquilo que minha mente não consegue organizar. Que a tua presença seja mais forte do que meus pensamentos acelerados. Que eu não viva em alerta constante, mas em dependência constante.
Eu não quero apenas alívio momentâneo. Eu quero transformação interna. Quero aprender a estar contigo, não apenas fazer para ti. Sustenta minha alma onde estou fraco. Reorganiza minha perspectiva. E que a paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Hoje, eu escolho confiar. Mesmo cansado, mesmo sem sentir tudo claramente, eu escolho confiar. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso apenas para si. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você está entregando hoje. Pode ser medo, controle, pressão ou cansaço. Isso não é exposição, é posicionamento. Inscreva-se no canal se você quer conteúdos que vão além da motivação superficial. Aqui nós não romantizamos a fé, nós aprofundamos. E no próximo vídeo eu vou mostrar como desenvolver estabilidade emocional em meio à pressão diária, sem perder sensibilidade espiritual. Se você deseja crescer com maturidade, este é o seu lugar.